Olá pessoal, vamos gravar nossa aula então para criar o nosso assistente de inicial de alimentos. E quando eu fui criar esse assistente, eu tinha várias opções. A primeira opção, eu poderia criar um assistente sem inserir o modelo nele. Ele ia me elaborar uma petição inicial de alimentos, mas ele ia ser muito genérico e toda vez que eu usasse ele, ele ia me dar uma resposta diferente. É por isso que eu não recomendo se criar agentes genéricos, assistente de não sei o que, auxiliar de não sei o que. Por quê? Porque quando tu cria esses assistentes gerais, tu não consegue personalizar as respostas. Se eu criar um assistente genérico, ele vai me realizar a petição inicial, só que toda vez que eu realizar essa petição inicial de alimentos, ele vai me dar uma resposta diferente. Quando tu cria um assistente personalizado que faz só uma tarefa, o teu nível de personalização é muito grande. Nesse caso nosso, eu preferia elaborar um assistente bem personalizado. Eu inseri um modelo nele e ele obrigatoriamente vai observar o meu modelo. Eu vou mostrar o comando para vocês e vou mostrar para vocês como é que eu fiz isso. Vou compartilhar aqui com vocês. Primeiro eu vou começar pelo modelo. O que eu fiz aqui no meu modelo, tá? Eu peguei um modelo meu, eu não inseri o endereçamento e a qualificação para o código não ficar muito grande. Porque o que acontece? Quando a gente vai ver aqui, ó, quando a gente for criar um assistente, eu vou voltar ele aqui no começo para a gente criar ele do zero aqui em Explorar GPTs, para a gente, né, criar o assistente, a gente já viu, a gente vai ali em Explorar GPTs, a gente vem aqui em Criar. Esse comando aqui das instruções, ele tem uma capacidade máxima de 8.000 tokens. Quando a gente insere um modelo, a gente pode inserir aqui no conhecimento, ou a gente pode inserir direto no comando. Eu prefiro inserir quando dá direto no comando, porque vocês vão ver que quando a gente insere o modelo direto no comando, ele segue o modelo. Se eu inserir ele aqui no conhecimento, por vezes ele vai seguir, por vezes ele não vai, por vezes ele vai seguir parte do modelo. É bem complexa essa relação dele quando o modelo está aqui no conhecimento. Então, como eu consegui nesse meu caso, eu inseri aqui nas instruções. E o meu comando, ele tem 7.900 e alguns caracteres. Então, ele não vai fazer o endereçamento nem a qualificação, mas também essa é a parte menos interessante. E o que eu fiz aqui, pessoal? Eu peguei o meu modelo, por exemplo, da prova do parentesco. O que eu fiz aqui? Ó, nome do genitor e nome do genitora. Genitores da parte autora tiveram relacionamento do qual veio o nascimento em data de nascimento de nome do autor. Por exemplo, nome da genitor, nome da genitora, nome do autor, que vai ser, né, a criança ou adolescente, atualmente com a idade, conforme certidão de nascimento. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a colocar, vou aqui no Markdown para mostrar para vocês, eu comecei a colocar dentro do símbolo de crase todos os dados que o ChatGPT tem de alterar. Então, no meu modelo, voltando, a instrução vai ser o quê? Completar os dados que estão dentro do inline code. Quando a gente coloca uma crase aqui no começo e uma crase aqui no fim, o nome dessa função é inline code. Depois nas instruções a gente vai orientar ele a preencher, mas o que a gente faz então? A gente pega o nosso modelo e começa a colocar tudo em inline code, tudo que a gente quer mudar. Por exemplo, aqui nessa parte não tem nada que eu queira mudar. Olha, como não há alimentos fixados judicialmente, a juíza se apresenta de demanda, que é fundada na obrigação alimentar, blá blá blá, blá blá blá. Então aqui não tem nada que eu queira mudar. Então tá o texto corrido. Aí o que a gente faz? Inline code, se houver acordo informal, mencionar aqui. Inline code. Segundo tópico, das necessidades da parte autora. A parte autora necessita do auxílio material do demandado, visando a manter suas necessidades básicas para sobreviver, pois está em uma fase que despende muito com, e aí de novo, inline code, listar todas as necessidades da parte autora. Aí, de novo, inline code, elaborar 2 parágrafos robustos e detalhados mencionando as condições da genitora, da parte autora e como elas são insuficientes para sustentar a parte autora. Aqui, até me perguntaram quando eu divulguei o assistente, olha, eu tenho um modelo de ação de alimentos, por que simplesmente eu não abro meu modelo e não altero os dados? Por quê? Primeiro ponto, com essas instruções aqui, listar todas as necessidades da parte autora, elaborar 2 parágrafos robustos e detalhados mencionando as condições da parte autora. Mais abaixo a gente vai ver, olha só, relatar as condições econômicas do genitor da parte autora, elaborar um parágrafo com dados fáticos demonstrando o motivo pelo qual o percentual postulado pode ser pago pelo réu, ele deve ser robusto e detalhado. A gente deixa essa petição inicial bem personalizada e essa personalização, quando o ChatGPT me responder aqui nas possibilidades
desculpa, aqui nas necessidades da parte autora, ele vai me elaborar 2 parágrafos bem fundamentados, sem erro de português. Muitas vezes, quando a gente tem um modelo que a criança é do sexo masculino, a minuta acaba vindo do sexo feminino, ou mesmo a gente, quando está preenchendo as petições, a gente acaba, em razão do volume de trabalho, acaba se passando. Então, a vantagem do ChatGPT é isso, a gente vai conseguir ter um GPT que filtra o nosso modelo e elabora parágrafos personalizados. Aí, olha só, e aí continuando aqui. E não se pode perder de vista que está diante de obrigação alimentar que deriva do poder familiar. Isso aqui é tudo meu. Isso aqui não tem nenhum inline code, então a instrução para ele vai ser manter isso aqui. Possibilidades do alimentante. Em relação às possibilidades do alimentando, aqui está correto. Relatar as condições econômicas do genitor da parte autora. Depois, elaborar um parágrafo com dados fáticos, ele deverá ser robusto e detalhado. Em razão do que foi exposto, pugna a parte autora pela fixação de verbo alimentar no quantum de percentual de alimentos postulado. Aí todo aqui o meu modelo. Isso aqui é tudo o meu modelo. Olha, em razão dessas, aqui não tem nenhum inline code, é o meu modelo. Outro sim, o referido valor deverá ser depositado, mencionar os dados bancários da genitora da parte autora. Dos alimentos provisórios, aqui não muda nada, porque isso aqui é o meu modelo. A única coisa que vai mudar aqui, assim, requer-se a fixação dos alimentos provisórios em percentual postulado pela parte autora. A audiência de conciliação eu sempre postulo, oriento os meus assistidos a postular, a realizar a audiência de conciliação, e aí vem para a parte dos pedidos. E aí, por exemplo, ó, a letra A, recebendo da presente inicial, com a gratuidade da justiça, não tem nada. A fixação sem o ativo da parte diverso, de alimentos provisórios em percentual, postulado pela genitora da parte autora, a ser depositado dados bancários. Então, o que a gente fez? Eu deixei, ó, por exemplo, aqui, ó, ainda protesta aprovar os fatos por todos os meios admitidos em direito, notadamente documental, aqui eu já alterei, ficou aqui só equivocado, e testemunhal, cujo rol é este. A rolar as testemunhas aqui, valor da causa, valor mensal dos alimentos vezes 12. Então, o que a gente faz? O primeiro passo é a gente transforma o nosso modelo num modelo genérico. E aí, qual foi a minha ideia para trabalhar com o assistente? Qual foi a minha ideia? Olha, tem vários dados que a gente precisa informar para o nosso assistente para dar contexto a ele. Então, qual foi a minha ideia? Para deixar ele bem prático. Quando a gente for usar esse meu assistente, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou abrir uma outra janela aqui do ChatGPT, que é a janela como o meu assistente. Eu vou deixar aqui a janela que a gente vai criar depois. Eu quero abrir o meu assistente aqui para vocês, para eu mostrar como é que é o funcionamento dele, enquanto ele carrega. Mas qual foi a minha ideia? O interessante seria o usuário dar um oi para o assistente e o assistente formula todas as perguntas que ele necessita para preencher a petição inicial, que ficaria, como por assim dizer, um guia de atendimento. Ele vai me dizer tudo o que ele precisa. Essas perguntas, fui eu que formulei as perguntas e coloquei no comando, a gente vai falar sobre isso, mas a ideia básica é, olha, eu vou dar um oi para o assistente e ele vai me dizer, ele vai me passar todas as perguntas que eu tenho de responder para poder fazer a petição inicial. E aí fica muito fácil, porque o que a gente pode fazer? Quando a gente está atendendo, a gente já pega essas perguntas, simplesmente responde elas e vai perguntando para a parte. É bem interessante porque a gente não vai, inclusive, esquecer de fazer alguma pergunta. E as perguntas são simples. Olha, por exemplo, qual o nome completo? Aqui são dados mais simples. O genitor realiza algum pagamento? Desde quando ele não contribui ou ele contribui regularmente? Despesas principais, profissão e renda da genitora, alguma necessidade especial, profissão do genitor, possui conta bancária, testemunhas, informações adicionais relevantes. Aqui é bem interessante, a gente pode deixar umas questões adicionais. E aí, qual é a primeira ideia? Olha, o assistente vai me perguntar o que eu preciso. O que dá para fazer? Se a tua entrevista foi gravada, tu pode degravar o áudio, inserir toda a tua entrevista aqui e ele vai realizar a minuta. Tu não precisa responder obrigatoriamente todas. Aqui são perguntas base. Se tu preencher todas, melhor. Mas se tu não preencher e tu trazer dados adicionais, ele também vai realizar. Mas o ponto é que tem dados que são fundamentais. Por exemplo, o nome da autora, da representante legal, data de nascimento, se tem algum acordo informal, enfim. Né? Aí tu formulas essas perguntas. Qual é o segundo ponto? A gente já viu que esses modelos de linguagem eles não fornecem respostas muito grandes, muito longas. O que aconteceria? Se eu... Aqui, vamos lá, fico no aguardo de suas respostas. Eu vou pegar aqui as respostas, vai ficar mais fácil de explicar. Eu fiz aqui umas respostas, eu tenho uma resposta simulada. E aí eu colei aqui a resposta, tá? Eu vou... o nome completo da parte autora, todos os dados inventados aqui, né?
acordo de alimentos, pagamento de alimentos pelo genitor, principais despesas da criança, escola, plano de saúde, profissão e renda da genitora, professora, 3.500, não tem necessidades especiais, o pai é engenheiro civil, 12 mil reais, tem um filho de 2 anos do atual relacionamento, possui outras fontes de renda, possui um apartamento alugado, a conta bancária, as testemunhas eu coloquei eu como testemunha, comprovante de despesas, valor pretendido, 30% dos rendimentos líquidos, enfim, né? Eu coloquei aqui esse foro competente não tem mais, eu tirei fora. E aqui tá, né, os dados necessários. Se eu simplesmente desse Enter aqui, dificilmente o ChatGPT ia conseguir preencher todo o meu modelo, dificilmente ele ia conseguir me gerar todo esse texto aqui de uma vez só. Por quê? Porque ele é um texto grande. E quando é um texto grande, ele acaba alucinando ou tendo dificuldades. Então, o que que eu fiz? Eu ordenei que ele respondesse por partes. Por exemplo, né, eu vou enviar a minha resposta. O meu primeiro comando, enquanto ele gera o texto aqui, vai ser o quê? Faça o tópico 1, o tópico 2, eu tenho certeza que sim, e eu não me lembro se eu coloquei o tópico 3 na primeira resposta. Mas qual é a ideia? Que ao final de gerar o tópico 1 e o tópico 2, ele formule uma pergunta para o usuário. Você quer que eu continue para gerar os tópicos tal e tal? Com isso, a gente ganha muito, e eu vou mostrar para vocês onde é que a gente ganha muito. Essa é uma dica muito importante. A gente ganha muito na parte, de deixar ele terminar de gerar aqui, que eu vou mostrar para vocês, que ele vai seguir o modelo, e os parágrafos que ele vai gerar vão ser grandes, e eu vou dizer por quê para vocês. Mas o mais interessante é o quê? Quando ele acabar aqui, ele vai ter uma pergunta, aqui, ó. Você quer que eu minute os tópicos 3 e 4? Por que que isso é bom? Porque na parte que ele precisa criar, que é essa parte aqui que ele criou, essa parte aqui ele criou, essa parte aqui ele criou, ele consegue criar parágrafos grandes. Por quê? Porque a resposta ela não vai ser grande. Se eu jogasse aqui, faça todo o meu modelo de uma vez só, possivelmente esse parágrafo aqui ia ter 3 linhas. Esse aqui, talvez ele não fizesse ou fizesse 2 linhas. Por quê? Porque a resposta está muito grande. Como a gente já viu nas outras aulas, esses modelos eles têm um padrão de geralmente 2 páginas por resposta. Então a gente particiona as respostas para ele ser bem mais criativo. Vamos ver se ele fez certo? Vamos comparando aqui, ó, olha só. Ricardo, genitores da parte autora, tiveram um relacionamento do qual veio o nascimento em tal dia de Sofia, atualmente com 5 anos de idade. Vamos conferir aqui, ó, nome do genitor, genitores da parte autora, tiveram um relacionamento do qual veio o nascimento, em data de nascimento, nome da autora, idade, conforme o certidão de nascimento, tá certinho. Vamos pegar os dados aqui, ó, qual é o nome da parte autora? É a Sofia, a mãe é a Marina, e ela nasceu em 15/3. 15/3, Ricardo, Marina, ela tem 5 anos de idade. Aqui, possivelmente, a gente tem que cuidar, porque ele pode ter a noção de que a gente não vai estar em 2025, tá? Porque como a base de dados dele foi atualizada, a base de dados, como a gente já viu também, desses modelos de inteligência artificial, essa aqui está atualizada até abril de 2024, talvez em 2025 ele acabe errando o cálculo, tá? Ó, como não há alimentos fixados judicialmente, a juíza se apresenta demanda, que é fundada na obrigação alimentar, preconizada pela legislação vigente, que é aqui, que é o meu modelo, né, como eu quero. Ó, se houver acordo informal, mencionar aqui. O que que ele fez aqui? Apesar de existir um acordo informal verbal entre as partes no valor de R$ 800 mensais, o requerido vem realizando pagamentos regulares, variando de 300 e 500 desde janeiro de 2023. Vamos ver se isso aqui está certo. Ó, acordo informal, sim, R$ 800. Realiza pagamentos irregulares, variando de 300 e 500 desde janeiro de 2023. Então tá certo. Por que que isso está certo e ele não está alucinando? Porque a gente está utilizando a ferramenta de uma forma adequada. Como a gente já viu, a gente está utilizando a ferramenta a partir de dados nossos. A gente não está solicitando para ela falar sobre legítima defesa, falar sobre direitos fundamentais. A gente está utilizando ela de uma forma avançada em cima dos nossos textos. Olha só a segunda parte. A parte autora, aqui, ó. Esse aqui vai ser o texto do meu modelo. A parte autora necessita do auxílio material do demandado, visando a manter suas necessidades básicas para sobreviver, pois está em uma fase que despende muito com. Aí a gente vai ver que ele preencheu com isso daqui, porque ele veio aqui, ó, listar todas as necessidades da parte autora. E de onde é que ele tirou isso aqui? Lá da minha resposta, necessidades da parte autora. Aqui, ó, escola 1.200, plano de saúde 350 e tudo mais. Então ele já colocou aqui. E aí aqui aquele parágrafo, olha, esse meu comando aqui, como é que está aqui no meu comando?
elaborar 2 parágrafos robustos e detalhados mencionando as condições da genitora da parte autora e como elas são insuficientes para sustentar a parte autora. Aí ele veio aqui, olha, a genitora é professora, com renda aproximada de 3.500, a gente já viu que está certo, valor que, apesar de ser destinado prioritariamente às despesas de sua filha, revela-se insuficiente, o montante é comprometido com necessidades básicas da autora, que incluem escola particular, saúde e alimentação, além de outros gastos indispensáveis para assegurar o desenvolvimento de Sofia, e eu pedi 2 parágrafos. Além disso, a ausência de regularidade nos pagamentos do genitor tem impactado diretamente o orçamento familiar, o compromisso verbal de custear parte das despesas não foi cumprido, obrigando a representante legal a arcar sozinha, o que gera um desequilíbrio. E aí o resto ele volta para o meu texto padrão, e não se pode perder de vista, corroborando. Olha, como eu estou passando o comando para vocês, se vocês quiserem mudar aqui, dar outro foco, vocês podem ficar à vontade. Aí aqui, ó, possibilidades do alimentante. Ele parou. Você quer que eu minute os tópicos 3 e 4? Sim. Aí ele vai continuar minutando, e em todos esses tópicos ele vai me dar respostas complexas. Essa é uma forma mais avançada de se utilizar esses modelos de linguagem, e a gente está vendo que o resultado ele é muito satisfatório. Ele vai, simplesmente eu faço a entrevista, digito 3 sims, né, tá me gerando a resposta, vamos conferir. Ó, você quer que eu minute os tópicos 4 e 5? Vamos lá, ó. Possibilidades do alimentante. Em relação às possibilidades do alimentante, aqui a gente vem no meu modelo. Ó, em relação às possibilidades do alimentante, relatar as condições econômicas do genitor da parte autora. O que ele mencionou aqui? Ó, Ricardo exerce engenheiro civil, com renda aproximada de 12 mil. Além disso, possui um apartamento alugado. Observe-se, portanto, que o requerido possui situação financeira favorável e está plenamente apto a contribuir para o seno da filha. Legal. Aqui, elaborar um parágrafo com dados fáticos, demonstrando o motivo pelo qual o percentual postulado pode ser pago pelo réu. Ele deverá ser robusto e detalhado. O que ele respondeu aqui? Ó, embora o requerido tenha outro filho de 2 anos oriundo do seu atual relacionamento, este fato não exclui ou diminui a obrigação de prestar alimentos à parte autora, considerando que sua renda líquida permite o atendimento das necessidades de ambos os dependentes sem comprometer o seu padrão de vida. A renda mensal total do requerido, somado à renda extra proveniente do aluguel, garante condições financeiras robustas para arcar com o percentual postulado. E aqui é bem interessante, pessoal. Foi a única parte que eu não consegui fazer ele seguir, não sei porquê, tentei bastante, foi essa parte aqui. Em razão do que foi exposto, pug na parte autora. Ó. Ademais, verifica-se que na verdade ele fez mais, ele fez 2 parágrafos, ficou bem bom. Ademais, verifique-se que o valor requerido correspondente a tanto, respeito ao trinômio, ele alterou aqui, ó, em razão do que foi exposto, pug na parte autora. Eu não sei porquê, é esse trecho aqui que ele está alterando, mas assim, ó, como a alteração está sendo bem mínima, assim impugna-se pela fixação de verba alimentar da requerida, e no mais, assim impugna-se, na verdade foram esses 2 parágrafos aqui que ele não está seguindo, eu já tinha notado isso nas outras respostas. Em razão do que foi exposto, pugna na parte autora pela fixação de verba alimentar no quanto de percentual de... Foi essa parte aqui, tá? Em razão dessas circunstâncias e atentando-se para o trinômio, proporcionalidade. Ele segue basicamente o que está ali, mas ele acaba alterando. No mais, considerando a expressiva renda do genitor, eu achei que ficou até legal, porque ele, né, trouxe essa parte boa. Eu já tentei alterar aqui os comandos, eu vou continuar aprimorando para pegar essa parte. Mas assim, como... o impacto não está sendo negativo, eu acabei deixando ele aqui. E aí a gente vai para os alimentos provisórios, e a gente volta de novo aqui dos alimentos provisórios. Não muda nada, 3 parágrafos como eu quero, e eu só quero que mude aqui. Vamos ver se ele fez. Aqui ele vai fazer, ó, considerando que há provas da paternidade, com efeito, estabelece o ECA e corroborando isso. Considerando que há provas, com efeito e corroborando isso. Aqui ele seguiu exatamente o texto, assim requer-se a fixação aqui, assim requer-se a fixação dos alimentos provisórios. A gente vai aqui e ele vai, assim requer-se a fixação dos alimentos em 30% dos rendimentos. Você quer que eu minute os tópicos 5 e 6? Aí, sim. Ó, audiência de conciliação, por padrão. Eu gosto de sempre pedir ela. E olha só, dos pedidos, em face do exposto, aqui está em caixa alta. A gente viu que ele manteve em caixa alta. Ó, o recebimento da inicial, com a questão de gratuidade do X. Aí como é que a gente fez aqui? A fixação sem motivo da parte adversa de alimentos provisórios em percentual postulado pela genitora a ser depositada em dados bancários da parte autora. Ó, 30%, Banco do Brasil. E por que é interessante aqui um outro ponto já? Não tem risco
de se eu estou preenchendo o meu modelo, eu esquecer de trocar uma conta bancária na parte de cima ou na parte de baixo. Aqui, ele obrigatoriamente ele vai preencher a conta bancária correta. Esses pequenos detalhes que a gente está na rotina de trabalho, com muito volume, podem acontecer. A gente vê que ele ficou no número final, olha só, cujo rol é este, eu sou a testemunha, ele já me arrolou aqui, da forma que como eu preenchi o meu nome lá em cima, aqui ó, Marcelo Piton, residente na rua X, cidade X, então ele já me preencheu o meu nome aqui, o valor da causa, o valor mensal dos alimentos vezes 12, e aqui eu fiz uma alteração, ó, você deseja que eu zere um arquivo docx com a petição completa? Sim. A gente vai digitar o sim aqui, e ele vai me trazer a petição completa. A gente poderia fazer de outra forma também, por exemplo, eu já tenho o meu modelo aqui, quando ele gera o arquivo, que é um pouco mais demorado, eu só quero pegar, na verdade, eu já tenho o meu modelo, eu quero pegar esses 3 parágrafos aqui, que foi o que ele gerou, e inserir no meu modelo. Eu posso fazer, é muito fácil. A gente vem aqui, copia, vai lá no Word e dá um colar vai no editar, colar especial, colar texto sem formatação. A gente cola o texto sem formatação em cima do nosso texto, que ele vai manter toda a nossa formatação, a gente não vai ter problema. Deixa eu ver se ele gerou o arquivo, está analisando aqui. Vamos ver aqui se ele edita. Quando ele está analisando, ele abre o código Python e ele está gerando esse documento Word por meio do código Python, que é a forma que ele consegue usar para gerar arquivos longos. Então a gente vai ver aqui que ele vai me fornecer o arquivo docx. Ó, aqui está a petição inicial completa. Clique aqui para baixar o arquivo. Eu vou baixar o arquivo. Está baixando aqui. E aí... Deixa eu abrir ele aqui. Baixou. E aí aqui teria 2 opções, né? A primeira seria copiar o texto aqui da resposta e colar no modelo. Ou a gente pega essa petição inicial aqui, ó, que a gente vai ver que o grande porém, ó, ele gera toda a inicial, tá? Isso que é bem interessante. A gente só viria aqui, claro, né? Poderia copiar e colar, ou tá aqui o modelo, tá tudo certinho aqui, ó. Ele está aqui porque ele está no meu documento aqui, ele está reconhecendo o inglês, eu botaria o português de Brasil. Aí está o texto aqui, o que eu poderia fazer? Eu venho aqui, copio o texto e colo lá na minha petição. Mas o mais prático, que eu vejo como mais prático, é enquanto ele vai gerando aqui, vem aqui, copia isso daqui, cola na petição e vai alterando. Como eu vou entregar o código para vocês, que agora a gente vai falar sobre o código, como é que eu estruturei esse assistente, vocês podem ir alterando ele. E como é que ele foi estruturado, tá, pessoal? O propósito principal, de novo, em Markdown, um jogo da velha, a gente já viu que é o tópico principal. Este assistente é especializado em minutar petições iniciais de alimentos, seguindo um modelo específico e coletando informações através de questionários estruturados. Modelo específico. Ó, nada além do modelo deve ser adicionado. Todo modelo deve ser seguido. Essa aqui é a principal informação, tá, pessoal? Apenas deve ser alterado o texto ou realizado o que consta, então errinho aqui, ó, do inline code do modelo. Essa informação é a mais importante de todas. Este é o modelo que deve ser seguido. E aí aquela dica, né, que a gente dá o comando para o assistente, para o chat para ele saber o que é o modelo, a gente usa esse símbolo digita modelo. A gente cola todo o meu modelo com todas aquelas informações. E por que eu coloco, né, o jogo a sinal de crase? Porque lá o sistema ele vai ler de uma forma diferente. Ó, ele está lendo dessa forma. Ele sabe que é isso aqui que ele precisa alterar. E aí eu vou baixando aqui. Quando eu termino o modelo, ó, baixei. A gente usa isso aqui para dizer para o modelo que eu acabei o modelo. Interação inicial. Foi aqui que eu comecei a estruturar o robozinho para ele fazer as perguntas. Olha só, ao ser cumprimentado, o assistente deverá imediatamente iniciar o processo de coleta de informação. Aí eu botei aqui, ó, negrito, itálico, porque é bem importante, com obrigatoriamente todas as seguintes perguntas. Quando eu comecei a fazer esse assistente, ele não estava me elaborando todas as perguntas, ele estava fazendo apenas algumas. Então, estão aqui as perguntas. Se vocês quiserem alterar, incluir, fiquem à vontade. E aí depois processo de geração de documento, que é aquela parte de elaborar as respostas por tópicos. Olha só, após receber as respostas para todas as perguntas, o assistente irá minutar as seções 1 e 2 do modelo, preenchendo os campos.
Ao final, perguntar, você quer que eu minute os tópicos 3 e 4? E assim sucessivamente, aqui só segue a mesma linha. Ao final, perguntar se o usuário quer que seja gerado um arquivo docx com todas as respostas. Então, assim, ó, ele é um comando, ele foi um comando simples, o final dele pareceu simples, mas eu levei bastante tempo para fazer esse assistente aqui. Eu tive um pouco de dificuldade para ele seguir exatamente o meu modelo, e também essa parte aqui não foi tão fácil, mas agora que vocês vão ter o código, vocês conseguem fazer bastante coisa com ele, vocês vão conseguir trabalhar bem com essa ferramenta, e essa que foi a lógica. A lógica foi que lógica? De novo, tem um assistente específico que siga um modelo. Porque se eu não tiver um assistente específico que segue o modelo, o que ele vai fazer? Ele vai me dar sempre respostas genéricas ou sempre respostas diferentes. Se eu tivesse o meu assistente, se eu tivesse, olha, o assistente do Marcelo, toda vez que eu postulasse, gere uma petição inicial de alimentos, aqui estão os dados, ele ia me gerar uma resposta automática. E além disso, pessoal, eu acho bem interessante a gente ter essas perguntas aqui, ó, aqui está de uma forma melhor. Por quê? Porque muitas vezes a gente esquece de fazer algumas perguntas de algum dado que é importante e acaba tendo que entrar em contato com a pessoa depois. Como eu tenho um assistente específico, aqui estão as perguntas necessárias. Se eu quero inserir novas perguntas, eu posso inserir. Então essa é a vantagem de ter esse assistente personalizado. E o grande diferencial desse modelo é aquela nossa dica de não gerar a resposta toda de uma vez. A gente parcela a geração das respostas, porque parcelando a geração das respostas, eu consigo obter nesses parágrafos aqui, que é o parágrafo, por exemplo, esse aqui, ó, elaborar 2 parágrafos robustos, depois aqui embaixo, complementar com dados fáticos, eu permito que o modelo gere respostas mais longas. Se eu tivesse inserido todo o modelo, possivelmente ele ia esquecer partes do modelo e não ia me dar respostas adequadas. Então essa ficou a estrutura final gerando um arquivo. Não ficou aqui o comando do docx, mas ele tem aqui no final o docx. E se a gente quisesse criar o nosso assistente, seria muito fácil, né, pessoal? A gente já viu como o mais complexo foi o que a gente viu. Inserir os dados na informação no GPT é muito fácil, né? Seria assim, assistente para inicial de alimentos. Descrição. A descrição fica sempre aqui, ó. E ela é uma instrução para o usuário. Como é que o usuário usa esse assistente? Olha, diga oi e dê enter. O assistente enviará algumas perguntas, né? Uma forma bem rápida. As instruções a gente colaria as instruções, quebra-gelo a gente não usa. Eu não gosto de colocar o modelo aqui. Quando que eu colocaria o modelo aqui? Quando eu exceder os meus 8.000 caracteres aqui nas instruções. Mas assim, por hora, esses modelos de linguagem não conseguem realizar essa tarefa de forma adequada quando está aqui no arquivo. Buscar na web está ativado. A lousa, pessoal, eu vou desativar nesse meu assistente e eu vou mostrar por que para vocês que eu vou desativar a lousa nesse assistente. E estaria salvo, né? Eu vou abrir o meu assistente aqui para mostrar para vocês por que eu... Ó, vocês viram que como a minha lousa estava desativada, todas as respostas foram sendo elaboradas na sequência, ok? Lousa desativada, respostas na sequência. Agora eu vou editar o meu GPT, eu quero ver se ele vai... Primeiro vamos ver se ele vai ativar a lousa, né? Quando eu estava elaborando ele estava ativando a lousa. Aí olhem o que acontece. Nesse caso, a lousa ela não é produtiva. A gente vai começar aqui com o assistente, eu vou ver o GPT. E vamos lá, eu vou dar oi a ele. Estou dando oi aqui para ele, ele vai me gerar as perguntas. Eu vou pegar aqui as respostas que eu já tenho programadas. O que acontece? No momento em que das outras vezes que eu utilizei, que imagino que vai acontecer agora, tá? Eu vou até tentar fazer aqui, ó, ative a lousa. Vamos ver se ele vai, né, se ele vai ativar a lousa. Vamos forçar ele a ativar. Tomara que sim. Ó, ativou a lousa. Agora a gente vai ver o nosso problema. Qual é o problema? Ele vai me gerar a resposta aqui. Ele está me gerando a resposta aqui. E quando ele acabar de gerar essa resposta, ele vai pedir, você quer que eu gere o tópico 13 e 4? Eu vou dizer que sim. Só que como a gente está na lousa, ele vai gerar todo o texto novamente. Ele vai gerar... vamos continuar aqui, esperando ele responder.
eu até fiz algumas alterações para ver se na lousa eu conseguia fazer que ele não gerasse todo esse texto de novo, mas só continuasse a petição. Só que eu não consegui porque eu acho que é uma função da lousa. Até vamos testar agora, mas eu acho que não vai dar. Vocês vão ver qual vai ser o problema. Ó, ele parou de digitar aqui na lousa e aqui no chat ele colocou para mim: você quer que eu minute os tópicos 3 e 4? Eu vou digitar que sim. Aí o problema vai ser o quê? Ele não vai só continuar aqui. Até se ele, ó, ele não continua só lá embaixo. Ele apaga toda a petição e aí ele começa a gerar toda a petição de novo. Para quando chegar lá no tópico 3 e 4, ele ter esse tópico 3 e 4. Eu não gostei porque acaba atrasando muito. Se vocês quiserem ativar a lousa no de vocês, vocês podem ativar. E aí a vantagem de utilizar a lousa a gente já viu, né? Porque eu vou fazer mostrando para vocês aqui qual seria a vantagem de utilizar a lousa. Ó, só que eu acho muito demorado, eu não gostei, eu prefiro utilizar sem. E aí eu vou mostrar para vocês o que vocês poderiam fazer pela lousa. Digamos aqui, eu vou parar a resposta, né? Digamos que ele gerou todo o texto. O que vocês poderiam fazer na lousa? Por exemplo, olha, aqui tá legal, mas eu quero mais um parágrafo aqui. Elaborar. Aqui, a gente escreve elaborar, seleciona, vai abrir pergunta ao GPT, elaborar mais um parágrafo com fatos que corroborem o pedido da parte autora. A gente poderia, deixando a petição mais robusta aqui no chat GPT com a lousa. Agora ele vai me reescrever só essa parte aqui porque eu selecionei uma parte, ó. Né? Ele vai deixando a petição mais robusta, mas sem a lousa a gente consegue fazer isso também. E eu vou mostrar agora para vocês como é que a gente pode fazer para poder desativar a lousa, tá? Vou fechar aqui. Vocês viram que deu, né, um problema nosso. Vamos lá, vamos começar de novo. Eu vou editar no GPT para nós fazer com calma. Vou desativar aqui vou desativar a lousa. Atualizei. Ver GPT. Aqui. E aí, vamos lá. Oi. Qual é o nome da parte autora? O que mais? Eu vou inserir aqui a minha resposta. Inserir a minha resposta. Ele vai me gerar aqui a resposta. E o que a gente pode fazer, pessoal? A gente vem aqui, ó, deixa essa parte aberta e eu vou fazer um negócio. Eu vou usar o Cloud agora, porque eu gosto do Cloud. Vou abrir o Cloud, mas poderia ser o chat GPT, tá? Vocês podem fazer a mesma coisa no chat GPT. O que a gente pode fazer? Tá carregando aqui. Tá gerando a resposta. O que a gente pode fazer? Você quer que eu minute os tópicos 3 e 4? O que a gente pode fazer? Olha, aqui nesse trecho aqui eu queria mais alguma coisa. Eu quero que o GPT me dê mais alguma informação. O que a gente pode fazer? A gente vem aqui, seleciona tudo e joga numa nova conversa. Aqui no Cloud, colei no Cloud aqui. Nós vamos fazer vou colocar bem certinho aqui, né? Texto. Texto. E o que a gente pode fazer? Elabore mais 2 parágrafos com dados fáticos. Especialmente o fato de que a criança tem problemas de saúde. Teria que botar aqui, tem problemas de visão. Isso aqui não constou lá nos outros modelos, porque lá no questionário eu botei que ele não tinha problema de visão. Mas se a gente quer acrescentar algo específico, a gente pode jogar no outro modelo de linguagem ou no próprio chat GPT. Ah, mas tu não colocou a persona e tudo mais. Sim, eu elaborei um comando mais simples, mas vai ser bem satisfatória a resposta, porque ele já sabe que a persona é de um advogado, tá? Olha aqui,
É impressionante, as respostas são muita qualidade. Importante ressaltar que Sofia foi diagnosticada com astigmatismo e hipermetropia aos 3 anos de idade, necessitando do uso contínuo de óculos de grau, cujas lentes precisam ser trocadas a cada 6 meses devido às alterações próprias. Ele colocou vários dados novos, porque o meu comando foi simples e eu não coloquei muitas informações, mas são adequados, né? Cada par de óculos tem um custo de tanto. Por recomendação médica, a Sofia tem que realizar acompanhamento semestral. Isso aqui, se eu colocasse essas informações, eu poderia ter colocado aqui quais fatos, né, em relação ao problema de visão ela teria, mas como eu utilizei um comando simples aqui, até mesmo para não acabar deixando ela muito longa, mas é uma forma de a gente conseguir mais informações, gerar mais informações, e aí, né, a gente poderia continuar. Então a estrutura do assistente é essa. Fica bem interessante porque ele vai gerar 4 parágrafos, 2 parágrafos nas necessidades da parte autora e 2 parágrafos nas capacidades do genitor para fazer o recorte fático. A gente não tem chance de se inserir informações que não são do caso concreto, como pode acontecer quando a gente está preenchendo nossos modelos. E o mais interessante, né, a gente tem aqui todos os questionamentos que são válidos para a gente realizar o atendimento. E para encerrar aqui, eu não falei do código Markdown, porque a gente teve uma aula específica sobre isso, mas vocês podem ver que eu utilizei Markdown aqui, eu utilizei um itálico aqui, nada além do modelo deve ser adicionado, porque no começo ele estava gerando alguns dados, então eu inseri essa informação, dei uma reiterada. Eu inseri alguns negritos aqui também no final. Aqui, ó, nessa parte aqui, ó, com obrigatoriamente todas as seguintes perguntas, eu inseri um negrito itálico, que é a parte mais forte para ele guardar isso daqui. E como no resto eu não tive problema, eu não precisei negritar ou deixar em itálico outros campos. É bem interessante dizer de novo. É interessante a gente colocar itálico e negrito, mas não em excesso. Então, se o assistente está funcionando sem itálico e sem negrito, deixa sem itálico e sem negrito. Começa a negritar e deixar em itálico onde ele está errando. De novo, no começo, quando eu comecei, ele estava inserindo muitos dados no meu modelo que eu não tinha solicitado. Então eu coloquei um itálico aqui e resolveu. Depois, ele não estava cumprindo a informação de alterar apenas esses dados aqui. Então eu realizei esse parágrafo específico aqui. Apenas deve ser alterado o texto ou realizado o que consta do inline code. Que o inline code é essa função aqui que a gente já viu também. Este é o modelo específico. Depois que eu inseri esse campo aqui do modelo, ficou excelente. Aqui, eu nunca tive nenhum problema com essa informação, ele sempre realizou essa informação. Então, né, basicamente foi assim que eu criei esse modelo. Compartilhei com vocês o comando para que vocês possam inserir outros. Com esse modelo aqui, vocês conseguem fazer muitas iniciais. E uma dica extra para vocês, o que vocês podem fazer em relação a essas perguntas, tá? Não fui eu que fiz uma pergunta por pergunta. O que eu fiz aqui? Eu utilizei o ChatGPT para ele fazer as perguntas para mim. Essas perguntas aqui, não fui eu que precisei fazer uma a uma. Eu utilizei o ChatGPT. Vou tentar demonstrar aqui para vocês como vocês podem fazer isso, porque eu não tenho o meu modelo. Esse modelo aqui, ele tá já com algumas informações que o ChatGPT necessita. Mas o que eu fiz, tá? Eu inseri aqui, ó. Vamos lá. Texto. Né, prova do parentesco e tudo mais, inserir aqui texto. E aí eu fiz o seguinte, ó, esse texto, esse é um modelo que deverá ser seguido por um GPT personalizado. O GPT deverá formular perguntas para preencher as informações que constam do inline code. Formule essas perguntas. Vamos ver se vai dar certo. Então, a gente tem que ir tentando. Não é aquela coisa de... exatamente. Vocês podem ver que ficou bem parecido com as minhas perguntas. Vamos até comparar aqui. Vamos fazer uma comparação. Essas são as perguntas novas.
E essas daqui são as perguntas antigas. Algumas perguntas eu inseri, tá, pessoal? Mas olha só, inseri aqui, tá? Vamos tentar ver se vocês conseguem ver. Aqui, ó. Qual o nome completo da parte autora? Infante. Qual o nome da genitora? Ele não pegou da criança. Ó, depois ele mudou a ordem, mas pegou. Qual o nascimento da parte autora? Nome completo da parte autora, idade da parte autora, se houve algum acordo informal entre as partes. Aqui, quais são as necessidades básicas da parte autora, liste todas detalhadamente. Quais são as condições da genitora? Qual a situação econômica do genitor? Percentual de alimentos que está sendo postulado, dados bancários, testemunhas, informe o nome, qual o valor mensal dos alimentos pleiteados. Então ele já me deu essas perguntas. É aquela informação, a gente sempre tem que... a gente olha achando que é muito trabalho, mas depois que a gente aprende a utilizar essas ferramentas, a gente vê que a gente consegue utilizar elas para elaborar os códigos. E o resto do código fui eu que elaborei, essa parte do Markdown, essa parte do meu modelo. Mas assim fica bem interessante, né? Vocês conseguem, até mesmo, pessoal, eu não vou aprofundar aqui porque a nossa aula já ficou um pouco longa. Vocês poderiam, por exemplo, eu não fiz isso porque eu preferi fazer essa parte aqui de taguear, porque eu prefiro, achei que ficou mais fácil para eu mesmo taguear, porque eu conseguiria botar alguns campos específicos, tá? Mas se vocês inserissem o modelo de vocês e vocês colocassem ali a mesma informação que eu fiz aqui para vocês, né? Olha só, este é um modelo que deverá ser seguido por um GPT personalizado. O GPT deverá formular perguntas para preencher o que vocês poderiam digitar aqui? Ó? Se vocês quisessem, esse é um modelo que deverá ser seguido pelo GPT personalizado. Coloque as informações que devem ser preenchidas por ele dentro do inline code. Eu não tenho o meu modelo aqui em mãos, mas ele deveria fazer. Eu não vou colocar aqui porque a aula está muito longa, mas é uma dica extra para vocês. Mas reiterando, eu preferi, eu achei melhor eu mesmo fazer esse tagueamento, porque aqui ficou mais personalizado, é uma coisa que eu gosto. Aqui na parte do genitor, que fala aqui, elaborar um parágrafo com dados fáticos. Se eu quisesse mais um parágrafo, eu poderia botar mais algum tipo de direcionamento aqui. Então vocês conseguem personalizar melhor. As perguntas, sim, é bem interessante fazer as perguntas que devem ser perguntadas pelo assistente. Então foi basicamente isso. Eu sei que a aula ficou um pouco extensa, mas é sempre interessante. A gente tem outras aulas criando GPTs também que ficaram mais ou menos nesse tamanho. Conforme vocês forem me solicitando no nosso grupo ali do curso, eu vou ir criando chat GPTs, vou gravando GPTs personalizados, vou ir gravando aulas. E por fim, eu vou reiterar de novo, façam GPTs específicos, não façam GPTs que fazem tudo, porque possivelmente vocês não vão ter sucesso na resposta. Ele vai gerar resposta, mas vai ser uma resposta genérica, não vai ser uma resposta detalhada, e cada vez que vocês gerarem uma resposta, ela vai ser diferente. Tá bom, pessoal? Sigo à disposição. O comando para vocês vai estar no campo em anexo da aula de hoje. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, mandem mensagem.